E aí, programador, tudo bem? Nesse screencast, você vai aprender como consumir APIs externas no seu app React. Para fazer isso, a gente vai criar um pequeno app de exemplo que vai baixar informações de uma API externa com previsão do tempo e a gente vai mostrar então essas informações do clima para o usuário na tela. E o mais interessante, a gente vai pegar a localização desse usuário pelo browser, as coordenadas geográficas, e através dessas coordenadas a gente vai baixar as informações corretas do clima para ele, ok? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa e ver tudo isso funcionando. Para a gente iniciar esse tutorial, você precisa ir no site do Open Weather Maps. Eu vou deixar para você o link na parte em texto. Você vai criar a sua conta no Sign Up e depois, nessa URL que eu também vou deixar para você, você vai pegar a sua credencial para acessar essa API. É ela que vai dar as informações sobre o clima para a gente quando a gente passar as coordenadas, certo? Então, cria sua chave no Open Weather Map. Lembrando que essa chave ela demora uns 10, 15 minutinhos para ficar ativa. Então as primeiras chamadas, se você fizer antes desse tempo, vão dar inválidas, vão dar dizendo que você não tem a autorização para fazer essa chamada. Então, passando uns 15 minutinhos, ele vai liberar para você. Beleza? Depois disso, você vai criar um projeto do zero usando o Create React App, ok? Então você vai rodar o Create React App com o nome do projeto, depois você vai entrar na pasta desse projeto e também vai abrir o seu editor de texto para me acompanhar, ok? Eu já criei o meu projeto, já deixei ele aqui pré-aberto, ele é um projeto vazio também. E a gente vai adicionar o Axios agora. O Axios é uma biblioteca que permite fazer as chamadas para a web, tá? Então a gente vai usar o Axios, existem outras como Fetch e tudo mais, mas aqui a gente vai usar o Axios para fazer essas chamadas. Perfeito? Feito isso, a gente vai criar um template básico aí para o nosso app, tá? Só mostrando ali as informações, não verdadeiras ainda, porque a gente ainda não tem, só para a gente ir preparando o nosso app, tá? Então, lá no seu source app.js, que vem esse exemplo aqui do React, a gente vai tirar o logo aqui que ele coloca, o CSS. No lugar, a gente vai importar o Axios para fazer a chamada necessário. E a gente vai também importar aqui o Fragment. O Fragment é do React e serve para a gente colocar um elemento vazio, Então, ao invés de colocar uma div, por exemplo, você pode colocar o Fragment, que quando ele for ser renderizado no HTML, não vai aparecer nada, certo? Então, beleza. Aqui dentro do nosso return, a gente vai colocar, então, o nosso Fragment. Veja bem, aqui é só um template simples, ó, que está escrito clima nas suas coordenadas. Aqui vai estar escrito se está nublado, ensolarado, dependendo do que vier da API. Aqui é a nossa temperatura atual, temperatura máxima, mínima, pressão também e umidade. São esses os dados que a gente vai mostrar, mas existem muitos outros dados que a API retorna. Você pode até fazer o exercício de mostrar esses outros dados. Vamos ver como é que está no browser atualmente isso. Que basicamente é um projeto vazio, com esse pequeno templatezinho aqui que mostra essas informações para a gente. Beleza, ó, mostrou para a gente como a gente queria, tem um título maior aqui, tem a nossa pequena lista aqui. Maravilha. Agora, para prosseguir, a gente vai começar a pegar a localização do usuário, tá? Para fazer isso, eu vou usar aqui um hook, que é o setState. Eu até tenho um outro vídeo explicando a questão dos hooks, tá? Então, se você não conhece os hooks ainda, acessa o link que eu vou deixar para você na parte de texto. Então, ó, eu estou importando aqui o hook setState e aqui dentro da minha function eu estou criando esse state, esse state de location. Basicamente, esse state vai servir para dizer o seguinte: o usuário aprovou o uso da location, porque você tem que aprovar no browser. Quando ele aprovar, aí sim que a gente vai tentar fazer a chamada para API e tudo mais, E se ele não aprovar, a gente vai mostrar uma mensagem dizendo que para o app funcionar, precisa ter a location. Então, esse location que a gente colocou aqui é uma forma de depois fazer um if e verificar se ele deu a permissão ou não. Beleza? Então, coloquei aqui a location, setei. Agora, eu vou colocar o hook useEffect, tá? Esse hook ele roda assim que o nosso app subir, assim que o nosso app for ser mostrado,
na tela ele vai rodar. Então assim que ele for montado. Então eu coloquei ali para importar o UseEffect também, e aqui eu vou colocar ele. Naquele outro vídeo eu explico esse também. Basicamente o UseEffect vai ser executado assim que o nosso app for ser montado, tá? O UseEffect também, sempre que muda alguma coisa no nosso app, né, alguma variável na tela, alguma coisa assim, ele é chamado novamente. Só que aqui eu passando para ele um array vazio, ele vai ser chamado só na hora de montar, beleza? Aqui eu estou chamando o código que lê, né, que pede autorização do usuário para ler as coordenadas dele, certo? Então esse navigator.geolocation.getCurrentPosition vai pedir então essas informações para o browser. E você precisa passar como argumento para esse método uma outra função, tá? Aqui eu estou passando a função então que vai receber essa position, e aqui no caso ela vai colocar no console log, então a position coords latitude, position coords longitude, que seria latitude e longitude, ok? E também eu estou chamando o setLocationTrue para dizer que deu certo a localização. Só para a gente ver se funcionou, eu vou atualizar aqui, vou dar um inspect, vou olhar no console, apareceu a minha latitude e longitude. É porque eu já tinha permitido aqui, ó, eu vou limpar minhas configurações. Quando eu entro no meu app de novo, ó, ele me pede então a autorização. Se eu colocar permitir, ele vai mostrar. Se eu não colocar, ele não vai mostrar nada. Beleza? Então, já pegamos as coordenadas do browser de forma bem fácil, né? Aqui embaixo, a gente vai colocar um if do location. Para que esse if, né? Lembra que eu falei que a gente quer exibir uma mensagem caso o usuário não dê autorização para a gente pegar a location, né, dizendo para ele que para o app funcionar a gente precisa da location. Então eu estou colocando aqui um if else, vamos ver se está certinho aqui, um if else. Esse if else ele vai fazer essa verificação para a gente. Então deixa eu ajustar ele aqui, formatar o meu documento, beleza. Então if location for igual a false, que é como ele começa, você precisa habilitar a localização no browser. Se não, a gente vai mostrar aquelas informações, beleza? Então aqui está mostrando porque a gente já aceitou, né? Mas se eu recarregar aqui e bloquear, vai aparecer, ó, você precisa habilitar a sua localização. Então eu vou limpar novamente, vou aceitar dessa vez, e agora sim ele mostra para a gente, tá? Então essa é uma maneira de garantir que está tudo configuradinho. Agora é hora de chamar a nossa API efetivamente. Para fazer isso, a gente vai precisar daquela credencial que a gente gerou no OpenWeatherMap, né? Só que a gente não pode pôr essa credencial no meio do nosso código, porque se você subir isso para o GitHub, para algum lugar, qualquer coisa assim, outras pessoas podem descobrir, né, aquela credencial e acabar utilizando ela. Então você vai criar aqui um .env, um arquivo chamado .env, e nele a gente vai colocar essa credencial. Esse arquivo depois você coloca no seu GitHub para ele ignorar, né? No seu gitignore. Assim, esse arquivo, toda vez que você for usar esse app, você vai, não toda vez na mesma máquina, mas em novas máquinas que você for instalar, você vai ter que vir criar um .env e colocar essa variável de ambiente, tá? Então a variável aqui vai ser React App OpenWeatherKey. Tá? Lembrando que sempre que essa variável de ambiente for ser usada no React, precisa chamar React App antes, senão não funciona. Eu vou lá no site do OpenWeatherMap, vou pegar a minha credencial, efetivamente, e vou colocar ela aqui. Beleza? Então, criei o .env, coloquei ali a minha variável. Agora, eu vou criar mais um state, né, lá dentro do nosso app. Esse state vai ser o weather. Esse state, ele é o que a gente vai usar para guardar os dados que vêm da API, tá? Para depois a gente exibir. Eu criei esse state chamado weather. Depois que a gente fizer isso, eu vou colocar uma constante, né? Uma function expression aqui dentro do nosso app. Essa function expression, ela que vai ser responsável por chamar a API, tá? Veja que eu estou usando o async await aqui para fazer a chamada ser assíncrona. Basicamente, ó, eu estou declarando aqui a minha getWeather, tá? Nela, a gente tem então a gente está passando uma função anônima, né, que tem a latitude e longitude como parâmetro, e aqui a gente faz a chamada do Axios, tá? Então, ó, await, né, para ser assíncrono, axios.get
E aqui, ó, a URL da API do Open Weather Map. Lá na documentação deles você consegue encontrar outras APIs, né, outros endpoints que você pode chamar também para outros tipos de coisa. E aqui a gente está passando os parâmetros. Então, basicamente, a parte para fazer a chamada web é esse comando, ó, chamar o Axios, sendo get ou post, e aqui passar os parâmetros. Ó. Veja que a gente está passando latitude, longitude, o API ID é aquela nossa key, tá? Então, para resgatar aquela key que está no .env, você vai sempre chamar process.env e aí o nome da variável, tá? E aí o React já vai reconhecer. Também estou dizendo que eu quero a versão em português e eu quero as unidades em metro, tá? Unidades métricas, ok? E aí no final de tudo isso eu seto aquele weather, né? Coloco na minha state weather o res.data, que seria a resposta que volta da API. Maravilha? Feito isso, a gente precisa atualizar aqui o nosso useEffect para que ele, ó, quando o nosso app carregar, ele chame o getWeather, que é essa função anônima que está aqui, né, que a gente colocou no getWeather. Beleza? Então aqui a gente está chamando esse cara aqui dentro, né? Assim que a gente receber autorização ali para usar a localização, a gente vai chamar esse cara e ele, por sua vez, aqui ele vai setar o weather para a gente. Beleza? Feito isso, é hora da gente exibir essas informações. Aqui tem um pouquinho mais de informação extra. Tá? Eu vou começar pela parte final aqui para a gente entender. Basicamente, ó, a gente tem a exibição das nossas informações aqui, né? Agora, a gente tem uma variável chamada weather, né? Que ela tem, então, toda a parte do tempo, né? Eu posso até, para simplificar aqui, para ficar um pouco mais fácil de ver, ó, vou até dar um console.log nessa resposta.data aqui, né? Quando é carregada. Vamos ver aqui no nosso app. Ó, se eu vier no inspecionar, quando ele chama a nossa API, ele vai tentar colocar ali para a gente, certo? Vamos ver, ele disse que deu não autorizado. Isso é por causa, provavelmente, da nossa API aqui. Ó. Vamos dar uma olhada na nossa chamada no networking. Se a gente der uma olhada aqui nessa que falhou, der uma olhada nos nossos parâmetros aqui isolados, ele não passou, então, a nossa API Key, né, o nosso App ID. Provavelmente porque eu não salvei aqui ou algo assim. Então eu vou parar o meu processamento, vou subir novamente, né, porque se o seu servidor já tiver upado e você mudar o .env aqui, ele não vai ler, porque ele só lê na hora do start. Então provavelmente foi isso, eu startei antes de setar o .env. Então fica a dica aí também, depois que você mudar o .env, você precisa restartar aqui o seu app para que funcione, beleza? Agora ele deve chamar corretamente e mostrar para a gente aqui no inspect, né? Vamos ver no console. Maravilha, ó, tem um objeto aqui que é exatamente o que a API retornou para a gente. Ó. Ele mostra informações das nuvens, informações principais, que é o que a gente vai usar, né? Também mostra informações aqui sobre chuvisco fraco, nevoeiro e tudo mais. Maravilha? Então essas informações vieram da API nessa chamada e aqui eu dei o console log. Agora para prosseguir então com a exibição dessas informações, eu vou alterar essa parte de baixo aqui com os fragmentos, né? Dentro do nosso fragment, eu vou então exibir essas informações que eu baixei. Ó. Veja bem, aqui onde tinha exemplo, eu estou chamando esse stateWeather, estou navegando por dentro do retorno dele, tá? Você viu o retorno dele, ele retorna um objeto com vários elementos ali. Então eu peguei o weather, 0, porque ele devolve vários tipos ali de weather, né, para esse local, e a description desse weather. Peguei o primeiro. Aqui eu estou pegando o weather main, que seria a parte que ele mostra, por exemplo, as coisas mais importantes, como temperatura, temperatura máxima, temperatura mínima, pressão e umidade. Basicamente, a gente chamou a API, setou esse state, e através dos valores que estão dentro desse state, que a API retornou para a gente está exibindo na tela. Só que se eu fizer isso aqui, ó, eu posso ter alguns problemas. Ó. Veja bem, ele está dizendo que não existe, né, o 0 para essa propriedade weather. Isso é porque assim que o nosso aplicativo começa, né, a gente faz uma chamada assíncrona lá para a API, né? Então, antes da API responder, a gente já está tentando exibir uma coisa e ela ainda não existe, por isso o problema. Então, aqui a gente vai colocar um else if no meio. Esse else if ele vai dizer que é só para mostrar, né, essas informações.
Ó, é só para mostrar como else aqui, né, no final, as informações mesmo, depois que o error não for mais false, ó, porque enquanto o error for false, ou seja, o estado natural dele aqui, é para a gente mostrar carregando o clima, tá? Então, ó, se eu recarregar, aparece bem rapidamente, ó, carregando o clima e depois aparecem as informações, ó, 18 graus, 20 graus de máxima, 17, aqui a pressão, aqui a umidade, e está dizendo que agora está tendo um chuvisco fraco, que é verdade, certo? Então, conseguimos criar o nosso app, está tudo detalhadinho na parte em texto. Se você gostou desse screencast, deixa o like, deixa um comentário e compartilha, que isso ajuda demais. Muito obrigado, programador. Grande abraço!